Bom dia, pessoal. Aqui quem fala é Marcelo Pinto. Eu vou apresentar esse webinar para vocês hoje. Eu peço desculpas porque nós estamos com um probleminha de conexão da minha webcam, então eu vou fazer essa apresentação sem a minha câmera ligada, mas eu gostaria que vocês aproveitassem esse primeiro minutinho, enquanto outros participantes estão entrando, e, por gentileza, vocês darem o ok de que vocês estão ouvindo bem, vendo bem a minha tela e ao mesmo tempo, já os convido para vocês também poderem antecipar suas perguntas aqui ao longo da apresentação, a qualquer momento, que no final eu espero aqui reservar uns minutinhos. Obrigado, Fábio. Obrigado, Valentim. Eu quero reservar uns minutinhos ao final para a gente responder as perguntas que vocês nos trouxerem. Então, muito obrigado pelo áudio ok, pelo tudo ok. Então, vamos começar. Bom, Marcelo Pinto, eu sou sócio fundador da PPI Multitask. PPI Multitask hoje uma empresa do Grupo VEG. PPI Multitask que é parceira TOTUS desde 2015. A gente começou essa jornada junto com a TOTUS de digitalizar o chão de fábrica. Isso também é conhecido como Jornada 4.0. E hoje nós vamos falar, nessa jornada, como promover a conectividade com as máquinas no chão de fábrica. Esse é o foco de hoje. Mas como a gente está falando em jornada, eu queria primeiro explicar um pouquinho o que a gente entende por Jornada 4.0. Eu brinco que eu sou uma indústria 4.0 raiz. Eu gosto de usar o material da Acatec, Academia de Ciências e Engenharia da Alemanha, porque eles têm papers que traduzem muito bem a realidade da indústria 4.0. E eles fizeram um paper que explica essa jornada. Tudo começou lá nos anos 70, principalmente nos anos 80 aqui no Brasil, quando a gente começou a computadorização das máquinas. As máquinas passaram a ser equipadas com CLP, com CNC, isso é tudo normal hoje. O nosso parque industrial, de modo geral, as máquinas já são computadorizadas, E a gente evoluiu nos anos 90 para, além de computadorizar as máquinas, a gente conectar máquinas com MES, MES com o ERP, para a gente fazer o básico da digitalização do chão de fábrica. Eu brinco que o papel do MES no chão de fábrica é tirar o papel do chão de fábrica. Então, por isso que a Acatec chama isso de digitalização. Aquilo que antes estava em papel, em fichas de apontamento manual, o MES já começou a ajudar ali a gente a digitalizar, tirar o papel do chão de fábrica. E a jornada evolui nos anos aqui 2011, quando a Acatec cunhou o termo Indústria 4.0, porque a gente trouxe a tecnologia da internet das coisas para dentro do chão de fábrica. Além de eu poder conectar o MES com a máquina, a gente também pode usar sensores IoTs, ou seja, a máquina não veio ali com um sensor de vibração e temperatura do motor elétrico da máquina. Então, a automação embarcada da máquina não consegue monitorar a vibração e temperatura de um motor elétrico. Então, a gente pode colocar um sensor IoT naquele motor elétrico e passar a monitorar o sensor IoT usando tecnologia internet das coisas. Vem para o meu celular a saúde do meu motor elétrico, além daquilo que eu tenho no meu celular de visibilidade do MES, que está conectado com o operador, com a máquina, e está conectado com o ERP. Com isso, vocês notem, a gente traz dados da máquina, traz dados que antes estavam no papel e agora estão digitalizados no MES, e traz dados de sensores IoTs. A gente tem um Big Data industrial. A gente tem, então, matéria-prima para começar a aplicar inteligência artificial. Isso é a alma da indústria 4.0, gente. Então, a jornada digitaliza, traz informação, porque a inteligência artificial não funciona sobre o papel. Então, a inteligência artificial agora tem informações para começar a detectar anomalia, começar a ver correlação, o que está relacionado com essa anomalia, por que a máquina está produzindo mais refúgio, por que a máquina quebrou, Então, a gente começa, por que a máquina está parando tanto? Então, a gente começa a identificar essas anomalias e identificar ali as correlações, e com isso nós vamos chegar no momento em que a gente pode aplicar algoritmos preditivos
e a gente começar, então, a prever quando que a máquina vai produzir refúgio, quando que a máquina vai quebrar e assim por diante. E mais à frente, né, outros algoritmos de inteligência artificial vão poder nos indicar o que fazer, né? Qual é a causa raiz daquela anomalia? O que fazer com a causa raiz daquela anomalia para a justa pressão, temperatura, velocidade, a máquina normaliza e para de produzir refúgio, né? Esse é o nosso sonho. A máquina normaliza e para de quebrar. Então, o nosso sonho é que, com o tempo, essa digitalização gere matéria-prima e algoritmos cada vez mais poderosos, com mais informações, nos recomendam como deixar a máquina produtiva, produzindo com qualidade, né? E aí a gente vai ter o que a gente chama de autoajuste, né? De um sistema ciberfísico, aquele sistema que se monitora e se autoajusta. Maravilha. Então, isso é uma visão de jornada. Óbvio que o mundo ele ainda está nessa fase, principalmente 80%, segundo pesquisas do Maturity Center na Alemanha, olhando não só indústrias alemãs, mas indústrias do mundo todo, 80% do mundo está nessa fase 2, gente. Botar um MES para rodar. Tirar o papel do chão de fábrica, né? Conectar o MES com máquinas, conectar o MES com operador, conectar o MES com sistemas de gestão. 80% do mundo pesquisado está aqui. Tá? 4% já começaram a colocar o sensorzinho de vibração, de temperatura lá do motor elétrico, assim que a VEG, né? A VEG está crescendo muito na indústria 4.0, com o IoT, né, conectando seus motores elétricos à internet das coisas e ajudando o pessoal a ter mais visibilidade dos seus ativos, né, da saúde dos seus ativos do chão de fábrica. E os zeros aqui à direita, gente, não é que o mundo não tem nada de inteligência artificial na fábrica. Nós temos clientes fazendo POCs, usando inteligência artificial, mas ainda são experiências isoladas, né? São provas de conceito, são pilotos pequenos, né? Se você falar assim, das indústrias pesquisadas, nenhuma delas tem o seu dia a dia, no seu dia a dia, o apoio, né, da inteligência artificial para tomada de decisão. Eu brinco, né? A gente ainda não chega na fábrica e fala assim, Alexa, quem é que vai quebrar hoje? Quem que eu tenho que tomar cuidado para não quebrar? Alexa, quanto que eu vou ter de refúgio? Onde é que eu tenho que trabalhar ali o processo para evitar refúgio? A gente ainda não faz isso, mas nós chegaremos lá, né? Então, no ponto em que o mundo está, a gente ainda está muito mais digitalizando, eu brinco, né? Produzindo matéria-prima para daqui a pouco a gente entregar essa matéria-prima para a inteligência artificial. E isso daqui, né, gente, é que é o nosso tema de hoje. Hoje a gente quer entender um pouco essa fase 2, né? O que é o papel do MES, né? Então, vamos primeiro falar um pouquinho do papel do MES e, na sequência, eu vou fazer um aprofundamento do tema conectividade. Mas o papel do MES, se a gente olhar o seu ERP, ele tem o controle de estoque, ele tem controle de produção, PCP, planos, controles de jornada de qualidade, manutenção preventiva, etc. O papel do MES é aqui no chão de fábrica, ele coletar dados. Nós temos o Edge Gateway, que é o nosso tema de hoje, para a gente se conectar com a máquina. Eu vou explicar mais à frente. Mas a gente também tem telas para o operador para apontar digitalmente, não através do papel, mas apontar em tela eventos manuais. O operador vai informar o momento em que ele começa a trocar uma ordem de produção, ele vai informar ali, ele vai ler um código de barras, né, de um lote que está sendo consumido. O operador vai ali colocar uma inspeção de qualidade que ele faz visual, manual, então ele já inspeciona a qualidade. Então, o operador está fazendo uma série de eventos manuais que complementam os dados coletados da máquina. E tudo isso se subdivide nesses 4 grandes pilares do MES, né, gente? Tipicamente, a gente está começando ali, digitalizando o apontamento da ordem de produção. Estou pegando os dados de produção, paradas, né? E o operador estaria interagindo, o início da ordem, o início do setup, motivos de paradas, né? E ajudando, né, a gerar a base de dados que gera o cálculo automático do OEE e faz o reporte automático de produção para o PCP do ERP, sem você precisar ficar digitando nada nas telas do seu ERP. Isso aqui evolui, né? A ficha, aquele diário de bordo, que tipicamente é um papel ao lado ali do operador na máquina, além dos dados de produção, ele também costuma ter lá um checklist, um registro de uma variável, uma inspeção de um atributo, que também ficam ali no papel. Isso a gente também digitaliza, né? Aquilo que antes estava no papel vem para uma tela e o operador executa o plano de controle em tela, um checklist na tela, uma inspeção de atributo, variável e até mesmo um controle estatístico de processo. Eu quero que o operador registre o lote.
Então, óbvio, ele está lá com o leitor de código de barras, por exemplo, ele vai ler o lote de uma matéria-prima que chegou na máquina dele, ou ele vai informar um consumo real, né? Olha, quantas peças ele produziu, quantos pallets ele consumiu, melhor dizendo, de matéria-prima. Com isso eu vou tendo o consumo real, com isso eu vou tendo a rastreabilidade de materiais, né? O operador também aqui pode ler um código de barras, aqui um QR Code do ID da ferramenta que ele está colocando na máquina. Essa ferramenta tem uma vida útil, então a máquina está sensorizando aqui, contando quantas batidas, golpes, ciclos, horas aquela ferramenta trabalhou, mas é o operador que está lendo ali, tipicamente, o ID da ferramenta, né? Ele também está informando as solicitações de manutenção, né? Cadeia de ajuda, né? A gente solicita ajuda à área de manutenção, à área da ferramentaria, o operador pode chamar a engenharia, o pessoal da qualidade, né? Ele também pode consultar os documentos online. Então, é assim que o MES vai tirando o papel da máquina. E a gente também tem no nosso MES 4.0, né, uma plataforma IoT, aquele sensorzinho IoT. Se apareceu o sensorzinho aqui na sua máquina, de vibração, temperatura do motor elétrico, é na plataforma IoT, né, da internet das coisas, que a gente publica a informação de saúde daquele motor elétrico, né? Por exemplo, o legal da plataforma IoT é que a gente pode publicar as informações dos sensores IoTs, mesclando com as informações que vêm do MES, mesclando com as informações que vêm do ERP e até mesmo do PLC da máquina, né? E é aqui, lá na internet das coisas, que a gente vai disponibilizar essas informações para os algoritmos de inteligência artificial. Essa é a visão global de como o MES tira o papel do chão de fábrica. E a gente fala, uau, o MES é grande, né? Faz muita coisa. Sim, mas a gente pensou em simplificar essa jornada de digitalização do MES, né? Através do MES, eu brinco que o MES é uma jornada dentro da jornada 4.0. Então, a gente fez um MES que você tem telas aqui que você pode configurar, por exemplo, para o operador, na base do arrasta e solta. Vamos começar só com o apontamento da ordem. Opa, estabilizou, né? A maturidade aqui está boa, boa. Vamos fazer o apontamento das paradas, vamos fazer o apontamento da cadeia de ajuda, vamos fazer o apontamento da qualidade. Então, conforme a maturidade do operador, da gestão, daquele processo produtivo vai evoluindo, eu arrasto e solto e vou fazendo com que o MES gradualmente vá ganhando funcionalidades, né? E a gente possa fazer isso de um modo gradual. Da mesma maneira, vocês vão ver hoje, a gente vai falar do MES Edge Gateway, né? É o pedaço do nosso MES, é a camada ali, tem um produto de software do nosso MES ali que se conecta com as máquinas de uma maneira simples, seja com Gateway IoT, seja com câmeras IoT, seja conversando com o próprio PLC embarcado na máquina, no processo. Isso aqui eu vou detalhar mais à frente. Mas vocês vejam que a gente tem uma maneira de simplificar a jornada. Dá para começar simples, dá para começar de um jeito não invasivo, com câmeras, dá para começar já lá falando com o coração da máquina, né, o controlador da própria máquina, né? Você também arrasta e solta para fazer dashboards, né? Conforme evolui o uso dessas funcionalidades do MES, evoluem aqui as informações que você compartilha, né, em grandes monitores ou no seu mobile, né? Relatórios também na base do arrasta e solta, põe coluna, tira coluna, pivota coluna, escolhe gráfico. Então, a gente fez desse nosso novo MES uma ferramenta para evolução gradual aí nessa jornada de digitalização no passo 2 da Acatec. Também criamos templates, né? Poxa, essas funcionalidades numa indústria de alimentos, bebidas, farmacêutico, cosmético, higiene, limpeza, químicos, tintas, né? São empresas que, em comum, fazem uma receita, né? Misturam diversos ingredientes lá no misturador, faz um processo de patelada, por exemplo, e depois leva para uma linha de invase. A gente tem templates dedicados para a indústria de processo, né? A gente também tem templates dedicados para manufatura discreta. Olha, usinagem. Usinagem era simples antigamente, gente. Hoje a usinagem vai ficando cada vez mais complexo. Agora os centros de usinagem cada vez mais têm duplo pallet. Você tem uma ordem de produção no pallet 1, outra ordem de produção no pallet 2, uma com um ciclo de 50 segundos, outra com um ciclo de 35 segundos. Um mesmo centro de usinagem fazendo duas ordens, tendo que calcular um único AE, reportar duas ordens para o RP. Então, a gente criou um template para usinagem, a gente criou um template para chapas, né, nesting,
otimização de corte, né, de uma chapa de metal, quer dizer, eu tenho muitas peças diferentes sendo cortadas ao mesmo tempo, múltiplas ordens de produção, a mesma coisa, tendo que integrar com RP, calcular um único OEE, mesma coisa em injetoras de plástico, moldes que tem parte superior da peça, parte inferior da peça, lado esquerdo, lado direito, são 4 SKUs, N SKUs no mesmo molde. Então, a gente criou templates para resolver essas questões que hoje tornam cada vez mais complexo, não só o cálculo do OE, mas também a integração com o RP. Montagens, né, suboperações, posto 1, posto 2, posto 3, posto 4, lá no seu RP a montagem é só operação 10, mas para o operador do posto 1, o documento é diferente da instrução de trabalho ali do posto 2, do posto 3. Então, a gente criou tudo isso para você arrastar e soltar componentes com esses templates e facilitar a implantação do seu MES. Também criamos templates de logística industrial. Você faz o seu planejamento de produção, você exporta, a gente importa isso daqui para o MES. Lá no MES, a gente tem uma visão que permite a gente identificar a próxima ordem, que vai entrar a matéria-prima da lista de materiais, então a gente já dispara automaticamente, está na hora de separar o material no almoxarifado. A gente dispara o transporte, agora está na hora de você transportar, né? Seja com o operador logístico lá que vai ter telinhas num coletor radiofrequência, seja com AGVs AMRs, a gente já manda a missão por AGV AMR transportar o material para a máquina, lá para o operador. Lá a gente também tem conceito de campanha eletrônico, né? Não dependo da sequência da ordem de produção, mas eu tenho reposições de caixa vazia, porca, parafuso, argoela lá na montagem. Eu não preciso nem saber quem é que vai entrar. Eu sei só que eu já tenho uma caixinha vazia para repor porca, parafuso, argoela, né? Então tem toda uma modelagem aqui, um template para linhas de montagem também, né? Tudo isso daí é para vocês entenderem o jeitão do MES, né? Como é que a gente desenvolveu um produto que visa simplificar essa digitalização, simplificar a jornada do MES dentro da jornada 4.0. Agora nós vamos falar do tema de hoje, conectividade, né? O que tem no TOTUS MES que faz com que o TOTUS MES consiga se conectar com a máquina de um jeito ou de outro, né? Então, dentro do TOTUS MES, nós temos um módulo que a gente chama de MES Edge Gateway. O MES Edge Gateway é uma camada do TOTUS MES que ele tem mais de 30 drivers de comunicação, gente. Então, na sua fábrica, a máquina vai ter um PLC Siemens, vai ter um PLC Rockwell, vai ter um PLC Schneider, vai ter um PLC GE, ON, Mitsubishi, tem dezenas, né, de fabricantes de PLC no mundo e muitos desses são amplamente utilizados, as máquinas que a gente tem rodando no nosso chão de fábrica aqui no Brasil. Então, a gente incorpora, são mais de 30 drivers, a gente fala a língua proprietária de cada um desses fabricantes. A gente também fala a língua, a OPC, o ADA, ele é o protocolo, vamos falar que ele é o protocolo mais popular da indústria 4.0 no que diz respeito a redes de automação, né? As redes de integração com sistemas de automação da sua fábrica. E aqui significa que a gente fala a língua mais popular, é o inglês, vamos dizer assim, das redes industriais. Mas a gente também tem o protocolo MQTT, né? Para a gente falar a língua dos IoTs, o MQTT é o protocolo mais popular para a gente falar com sensorzinho, aquele sensorzinho que vibra, pega a vibração, temperatura e se conecta com a internet, né? Como é que você se conecta com esse sensorzinho? Com o protocolo MQTT. Mas eu também posso me conectar, às vezes a máquina vem com um sistema proprietário que tem um SQL, tá legal? Um computador embarcado na máquina. Eu também tenho ali como me conectar com SQL de qualquer sistema. Olha, eu tenho na máquina um sistema proprietário, mas ele tem APIs ali que já pode me trazer dados do processo produtivo. A gente, na verdade, tem um framework .NET dentro desse módulo para a gente poder fazer chamadas de APIs, coletar dados via APIs e também aí desenvolver drivers customizados se não se encaixar em qualquer uma dessas coisas que eu já falei até agora, né? Que maravilha! Então, esse módulo dá uma tremenda flexibilidade para o TOTUS MES se conectar com o seu chão de fábrica. Agora, o que é legal? Dentro desse módulo, tem uma aplicaçãozinha no code que uma pessoa que não precisa entender de automação, ele já tem ali tipo um simples
parâmetros, né, em que eu falo assim, olha, eu quero fazer uma detecção de parada da máquina tal. Né? Óbvio, alguém que entende de PLC fala assim, olha, a parada desse PLC você consegue, como se fosse um endereço de memória, a gente chama de tag. Né? A parada dessa máquina está no tag tal. A contagem de produção dessa máquina está no outro tag. A contagem de retrabalho, peças que são destinadas a retrabalho, está no tag tal. A contagem de peças destinadas a refugo está no tag tal. Né? E simplesmente você apontando o tag, que é como se fosse um endereço IP, não é bem um endereço IP, o endereço IP é do PLC, mas dentro do PLC tem o endereço do tag, a gente vai identificando quais são os tags na documentação da máquina e simplesmente colocando isso daqui e já estamos integrados com a máquina do MES. O MES já sabe, então, automaticamente que aquela máquina parou. Ele já sabe quanto ela produziu, quantas boas, quantas ruins. Ele já sabe o tag do motivo da parada. Olha, parou por falta de material, parou por problema técnico, parou por não sei o que lá. Né? Também os motivos. Olha, essa contagem de refúgio, o refúgio é pelo motivo A, pelo motivo B, pelo motivo C. Né? E outra coisa muito legal, que a gente começa a ver o mercado se amadurecendo para usar, é o bloqueio da máquina. Né? Então, tem um determinado motivo. Vou te dar uma coisa bem simples. Né? A máquina parou, o operador apertou o botão de stop, a máquina parou, mas ele não informou por que a máquina parou. Então, eu não sei quem disparar a cadeia de ajuda. Se isso aqui acontece, o operador ele vai depois dar um play de novo na máquina e fala, não, você não vai dar play na máquina. Eu bloqueio a máquina, você primeiro tem que me informar o motivo da parada. Por que você apertou o botão de stop antes? Né? Então, é uma maneira da gente educar o operador a trazer aquela informação que é muito relevante para a nossa gestão. Então, a gente pode bloquear por alguns motivos que eu vou detalhar aí à frente e até por outros motivos que a gente pode customizar para vocês. Né? E agora, para vocês entenderem, como é que isso se dá na arquitetura? Né? Quando você pensa que você já tem o seu servidor do seu ERP, né? Você adquire o TOTUS MES, você vai ter o servidor ali do TOTUS MES, do banco de dados, e aí a gente também tem uma maquininha onde a gente instala o MES Edge Gateway, ok? Que ele vai ter duas placas de rede. Ele vai estar tanto conectado aqui nessa rede azul, né? Para trazer os dados aqui para a aplicação do MES, mas ele também tem uma segunda placa que ele está conectado na redezinha vermelha, na rede da automação industrial, na rede de chão de fábrica. E é através dessa redezinha vermelha que ele vai falar a língua dos devices, dos dispositivos, dos sistemas de automação do chão de fábrica. Beleza? É simples assim, é simples assim. Então, esse camaradinho aqui é quem vai permitir que a gente comunique com os sistemas de automação. Naturalmente, a tela do operador, né, não depende da rede vermelha. A tela do operador é uma estação, né, um tablet, um desktop, e o operador vai estar lá com as telas para ele fazer os apontamentos manuais deles, assim como os outros usuários do MES, os monitores de gestão à vista, etc. Beleza? Simples assim. Começando pela conexão simples, eu vou detalhar um pouquinho mais. Né? Quando naquela rede vermelha ali, a gente pode ter os dispositivos que a gente chama de Edge Gateway, né? O IoT, um device, um hardware IoT, que tem entradas aqui que pegam cliques da máquina, ok? Então, eu posso ter para cada máquina um camaradinha desse daqui, em que eu ligo um fio, que é como se fosse um interruptor. Lá no painel elétrico da máquina, a gente vai achar como se fosse um interruptor de luz da nossa casa, que ele vai fazer um clique, um clique, um clique, a cada ciclo, a cada peça produzida, e aqui a gente vai contando aqui a produção, por exemplo, tá legal? Então, essa ligação é uma ligação muito simples. A ligação elétrica é uma ligação de um interruptor de luz, gente. A gente só precisa achar um cliquezinho dentro da máquina, então o eletricista da manutenção, da indústria, normalmente ele conhece ali, a gente bota o relezinho se precisar no painel da máquina, e aí a gente tem o clique e conecta isso daqui como se fosse um interruptor de luz. Então, é uma ligação extremamente simples, que a gente orienta remotamente como o nosso cliente liga isso daí, até nem precisa de ter uma visita nossa para vocês conectarem a máquina num device desse daqui, IoT. Então, é simples. Esse camarada já nos traz a quantidade produzida, ele também tem uma segunda entrada para falar se a máquina está on ou se a máquina está off. Então, com dois sinais eu vejo paradas, num sinal e no outro sinal eu conto o ciclo. Por exemplo, é algo bem simples. E aí a gente já tem o básico para o OE da máquina, né?
máquina contando, está trabalhando, está no ritmo certo, está mais lenta do que o padrão, a máquina parou, data, hora, minuto, segundo início da parada e quando que a máquina voltou a trabalhar. Então, a gente já consegue preencher o Gantt aqui, o histórico de parada das máquinas, calcular o ORE, ter um pareto de paradas junto com as telas que o operador vai apontar os motivos de parada. Mas eu posso ainda fazer uma conexão muito simples com máquina, mas com um dispositivo um pouquinho mais inteligente lá na borda. Né? Em vez de um sensorzinho, desculpa, um hardwarezinho de gateway IoT muito simples, a gente usa aqui um mini PLC que tem condições da gente, por exemplo, além do que eu já falei, ele também armazenar cronômetro de ciclo. A cada ciclo eu estou vendo, olha, o ciclo 1 foi 40 segundos, o ciclo 2 foi 41, o ciclo 3 foi 42, o ciclo 4 foi 39,5. Então, a gente consegue coletar da máquina cronômetros de ciclo para máquinas em que a velocidade ela é muito relevante para a performance e a gente poder fazer aqui toda uma gestão de ciclos da máquina, né? Além das paradas, tá? Então, é um exemplo de trazer um pouco mais de inteligência para a borda, além de poder conectar nesse camaradinho aqui até 10 máquinas, né? De 5 a 10 máquinas, eu consigo conectar num único micro PLC como esse daqui, né? Agora, a gente tem outras possibilidades, né? Como eu falei para vocês, a gente também pode bloquear a máquina. Então, quando eu uso esse dispositivo de borda, eu, além de coletar o sinal de produção e paradas, eu também posso travar a máquina, né? E o que já é padrão? Por exemplo, é muito importante que o operador inicie a ordem de produção, né? Então, às vezes, o operador pode produzir sem falar para o MES que ele iniciou aquela determinada ordem de produção. Então, eu tenho como, por exemplo, travar. E ele não informou a ordem de produção, se ali no MES começou o turno e ninguém me deu ordem de produção, eu bloqueio a máquina. Agora ele me falou, olha, vou iniciar a ordem de produção tal, beleza, agora eu libero a máquina. Mas eu também posso fazer o seguinte, olha, a ordem prevê 100 peças, ele bateu 100 peças e esquece, vai lá, deixa a máquina fazer uma superprodução. Isso não é positivo. Eu sei por que eu pedi 100, então para quando fizer 100. Então eu posso bloquear a máquina quando atingir 100. Olha que legal. Eu também posso, como eu já falei, a parada sem motivo identificado, e eu posso fazer N outros intertravamentos com a máquina, né? Então, a gente tem cliente que tem um plano de controle de qualidade, deu alerta, o operador tem que parar a máquina para fazer a inspeção de qualidade. Ele não para a máquina, a gente bloqueia a máquina e ele vai ter que fazer a inspeção de qualidade, né? São exemplos como esses que a gente pode fazer. A gente tem clientes muito preocupados com a segurança do operador hoje. Tem cliente que tem uma matriz de habilidade aqui, o operador está treinado para fazer essa máquina, ele passa o crachá, a gente verifica se ele tem treinamento, se ele tem treinamento, desbloqueia a máquina. Se ele não tem treinamento para operar aquela máquina, trava a máquina, né? Com isso a gente evita acidentes de trabalho e assim vai, gente. Então temos a capacidade de criar esse intertravamento através do nosso MES Edge Gateway, ok? Outra coisa interessante, a gente tem, com o nosso MES Edge Gateway, né, a gente tem a condição de também conectar câmeras, né? São câmeras IoT, a própria VEG também, essa é uma câmera da família MVisia, da VEG, que a gente pode colocar a câmera, veja que ela está contando um eixo aqui, ela, ao mesmo tempo que está contando o eixo que está passando embaixo da câmera, ela já está vendo comprimento 1, comprimento 2, diâmetro 1, diâmetro 2, e ela já está vendo se eles estão dentro das tolerâncias, se é bom, se é ruim, se cabe o retrabalho, se cabe o refugo direto, né? Então, a gente consegue, através de uma câmera ligado aqui, uma rede Modbus, câmera PLC, MES Edge Gateway, né? A gente já vai fazendo tudo isso com um único device, né? A conta mede, inspeciona e já destina para refugo ou retrabalho, ok? Então, essa é uma outra característica. O que nós já temos clientes fazendo, gente? Usando AGVs no chão de fábrica para movimentar o material automaticamente sem o empilhadeirista. Olha o carrinho autônomo aqui, né? Como eu já expliquei para vocês, nós temos o nosso módulo de logística industrial e dentro desse módulo de logística industrial a gente vai mandar a missão. Como é que você manda uma missão para o AGV, né? O AGV ele é de um fornecedor, A, B, C, D do AGV, não importa. O fornecedor do AGV ele tem um sistema, né, que é o sistema do fornecedor do AGV, que de fato guia o AGV dentro da fábrica. Mas origem e destino, né, origem e destino do AGV
é o MES quem dá, né? Olha, porque é o MES que está olhando a ordem que está entrando, é o MES que está olhando o estoque ali no chão de fábrica, tá? Então, o MES que está, de um certo modo, dando a missão para ele. Então, a gente tem que trocar essa informação. É através do nosso MES Edge Gateway que a gente envia para o sistema do AGV qual é a missão. A tarefa é essa. A AGV vai para a origem tal e leva para o destino tal. Pronto, o AGV só faz o caminho e é o MES quem orquestra, vamos dizer assim, essas missões. Isso tem integração com o PLC do AGV, tem ali verificação se a máquina está apta. Às vezes o AGV ele meio que entra ali numa parte da máquina, precisa ver se a máquina está apta para isso. Então tem toda uma série de intertravamentos que a gente vai trocando com máquina AGVs para garantir essa movimentação sem o empilhadeirista. E eu também tenho, vocês viram que todas essas aplicações, né, eu estou falando muito de máquina, mas a gente também tem uma característica interessante do nosso MES Edge Gateway de indústrias de processos, né? Indústrias que produzem receitas, ok? Aí a gente vai além dessas indústrias que produzem receitas. Aqui, olha só, é comum uma indústria que produz receita, ela ter lá uma automação, ela ter PLCs, tá? PLCs ligados a balanças que estão dosando materiais dentro do misturador, tanto de açúcar, tanto de gordura, tanto de água, né? A gente tem medidores de vazão, né? Então, às vezes, o líquido, né? A água, alguns ingredientes da receita vão por tubulação, e às vezes nessa tubulação eu não peso, eu tenho medidores de vazão, passou 1 litro, 2 litros, 3 litros, né? Eu tenho medidores de temperatura, olha, você tem que mexer ali até bater a temperatura tal, se não bater a temperatura tal, o produto não vai ficar bom. Então a gente tem uma série de instrumentos conectados aqui ao PLC que a gente precisa extrair da automação para a gente, por exemplo, fazer coleta de dados, né? Vamos falar assim, de consumo real, coleta de dados do lote, né, de origem, de qual tanque veio o material, coleta de dados da temperatura, porque é um registro que eu tenho que fazer ali para guardar o histórico, né? Rastrear não só o lote da matéria-prima, mas como foi a temperatura ao longo ali da execução do meu produto, coletar dados de check weighers, para ver se o produto embalado, né, ele foi embalado com 500 gramas, né, como diz o rótulo, né, e ter um controle do peso líquido, né, além da coleta de dados, né, da produção dos motivos de paradas e refluxos, como eu já expliquei antes, né. Então, notem que aqui a gente tem uma integração muito mais intensa com os sistemas de automação e a gente traz um monte de dados, né, isso aqui é maravilhoso, porque eu vou criando muito mais matéria-prima para alimentar os meus futuros algoritmos de inteligência artificial, não é só aquelas informações básicas de gestão do OE. E outra coisa legal, aqui no topo, é que o nosso MES Edge Gateway, ele não serve só para coletar o dado, ele também serve para enviar para a automação os parâmetros da receita. Então, parâmetros da receita podem ser quanto de açúcar, quanto de gordura vegetal, quanto de água, quanto de temperatura, né? Mas parâmetros da receita, às vezes, também lá você tem um datador lá na saída do produto, né? Então, na nossa embalagem que a gente compra no supermercado, tem o lote, tem a data de fabricação. Então, eu também tenho ali como enviar para o datador o dado do lote, o dado da ordem de produção, né? Então, as receitas podem ir tanto para automação quanto para o invase, ok? E nesse tipo de indústria de processo, a câmera, né? Ela costuma ser usada ali, olha, eu quero fazer a verificação, tem rótulo, não tem rótulo, tem nível de conteúdo, está no nível certo, aquele dado do datador está certo, da ordem de produção está certo, né? Tem batoque, tem isso, tem aquilo. Então, a gente também consegue usar mesmos sistemas de visão para fazer inspeção de qualidades típicas das indústrias de alimentos, bebidas, químicas, farmacêuticas, ok? Então, com isso, gente, eu busquei hoje desmistificar esta visão de coleta de dados e eu gostaria agora de partir para a sessão de perguntas e respostas, né? Deixa eu ver se eu consigo ver vocês aqui. Ampliar e vocês começarem a participar para isso aqui ser mais interativo, né? Gente, que eu preciso
aprender a cumprir. Agora eu vou conseguir ver. Vamos lá. Já tem pergunta aqui do Fábio. E aí, pessoal, vamos lá. Vamos aproveitar esses minutinhos para vocês irem colocando mais perguntas enquanto eu vou respondendo quem já trouxe aqui para a gente. Temos 10 minutinhos para o nosso final. O Fábio me pergunta, como funciona a integração com RPs da TOTUS? Usamos o Logix em nossa planta. Fábio, nesses anos de parceria que a gente tem com a TOTUS, a 4 mãos, tanto a área de produto, né, do Proteus, do DataSul, do Logix, inclusive, da TOTUS, a própria TOTUS desenvolveu uma interface nativa com o MES Powered by PP Multitask. Então, no caso do Logix, nós temos uma interface nativa que contempla o download das ordens de produção, o roteiro, os tempos padrões, as listas de materiais, os itens recebidos no estoque, né? Então, a gente tem todas as transações, vou tomar cuidado com todas, mas a gente tem muitas transações, né, standards do reporte de ordem de produção e de movimentação de materiais fazendo parte já da sua interface nativa. Então, é uma interface que basta uma configuração, ela não precisa ser customizada. A gente tem um checklist, tá bom, das interfaces para verificar se você tem alguma customização, não tem customização no lado do seu ERP e quão nativo, quão padrão e se vai precisar de alguma customização, mas a gente hoje faz muitos projetos sem nenhuma necessidade de customização, basta configurar a interface nativa já embarcada no seu TOTUS ERP que você vai conectar com o seu TOTUS MES. Marli, TOTUS MES faz parte de qual ERP da TOTUS? Ótima pergunta, Marli. O TOTUS MES ele é um produto de um parceiro, né? E temos essa interface nativa que eu acabei de descrever. Mas ele é uma licença à parte, então vocês têm que adquirir o TOTUS MES e ele pode ser adquirido para se conectar com Proteus, DataSul ou Logix com interface nativa, ok? A integração com o DataSul contempla também o CEP? Não, Anderson. A interface nativa, ela contempla o módulo ali de PCP, de ordens de produção, todas as movimentações de materiais e também a solicitação de aberturas de ordens de manutenção. E, especificamente, os planos de controle de qualidade ainda não são cobertos pela interface nativa. Esta área de qualidade é a única dos 4 grandes pilares ali que eu falei para vocês, que a gente ainda não contempla na interface nativa, e vou ser muito sincero, Anderson, não houve demanda, tá, para priorizar esse pilar. Então, ele é um pilar que foi ficando, e hoje todo mundo que faz o uso do módulo de qualidade do TOTUS MES, ou ele fez uma customizaçãozinha na integração, mas a maioria das pessoas ainda não tem os planos de controle totalmente cadastrados no seu ERP. Estou vendo que vocês não são uma exceção, tem uma maturidade talvez mais alta aí na gestão de qualidade desde o seu ERP, parabéns, mas aí no seu caso a gente vai ter que fazer uma customização da interface para contemplar o CEP, tá bom? Os dados gerados podem ser retirados dos sistemas para serem analisados em sistemas como Power BI, Excel, etc. Me pergunta o Eric. Gente, as perguntas estão maravilhosas. Eric, sim. A gente, no nosso projeto, a gente já pode contemplar um ETL para a gente fazer uma extração das nossas tabelas, né, do TOTUS MES, para você usar no Power BI, né? O Excel é mais simples ainda, todos os relatórios do sistema você pode já exportar para o seu Excel. Então, vamos dizer assim, você quer fazer algum acabamento ali no seu gráfico, todos os relatórios podem ser exportados para o Excel. Mas o ETL hoje já faz parte, eu brinco que o MES não substitui um BI, né? Um BI não substitui um MES. E aí, hoje, a gente tem fronteiras muito claras, né? Como usar as análises nativas do nosso MES e que tipo de análise que a gente já recomenda que você faça o ETL e passe a usar um BI para complementar o seu MES. Quais são os protocolos suportados para comunicação com máquinas através do Edge Gateway? Me pergunta o Tiago. Tiago, bom, eu falei, são mais de 30 drivers de comunicação. Então, é comum numa fábrica você ter máquinas com um CLP da Siemens, da Rockwell, da Schneider, da WEG,
e muitos desses PLCs têm protocolos proprietários. Dentre esses 30 drivers estão os protocolos proprietários dos principais fornecedores de PLCs no mercado presentes no Brasil, tá bom? Mas, além disso, existem aqueles protocolos genéricos, né? Então, quando eu falei do OPC-UA, o OPC-UA ele é um protocolo genérico. O OPC-UA é um protocolo que já não é mais o proprietário do fabricante do CLP, é um protocolo aberto que os fabricantes de PLC começam a oferecer além dos seus protocolos proprietários, né? Mas o nosso MES Edge Gateway, ele também é um server OPC. Eu também posso pegar a língua da Rockwell, da Siemens, da GE Schneider, da WEG e converter para um protocolo OPC. Então, assim, como eu disse, são mais de 30, além dos genéricos OPC e o NQTT, beleza? Como assegurar a segurança das informações, já que tudo tem que estar conectado à internet? Fábio me pergunta. Fábio, ótima pergunta, né? O próprio MES Edge Gateway, ele já é uma ferramenta, vamos dizer assim, para a gente isolar. Quando eu citei para vocês na arquitetura típica que o servidor do MES Edge Gateway tem duas placas, né? Uma placa Ethernet para redezinha azul, né? O nosso cabo azul. Outra placa Ethernet para a rede do chão de fábrica, né? Então, ali eu falei da linha vermelha. Ele já serve para a gente isolar a rede do chão de fábrica, da automação, dizer assim, da rede de TI da sua empresa. Então, hoje as empresas estão muito preocupadas, né? Como começamos a ter hackers, né? Que sequestram os nossos servidores. Quando a gente separa as duas redes, né? A gente está promovendo uma maior segurança para que o hacker não consiga sequestrar o seu PLC, né? E pare a sua máquina, tá bom? Então, essa é uma visão muito superficial de um benefício da gente usar o nosso MES Edge Gateway, inclusive para a gente isolar como um veículo ali, né? Um componente que isola a sua rede azul da sua rede vermelha, dos seus PLCs ali no chão de fábrica. Mas eu não sou especialista de segurança, Fábio, mas tem muitas outras práticas que a gente recomenda ali junto com a implantação do nosso MES Edge Gateway, que vão ajudar vocês a trazer mais segurança para evitar aí ataques pela internet, tá bom? Mas esse é um ponto importante que a gente já traz uma grande contribuição separando ali as redes azuis e as redes vermelhas, né? Integração com leitor de código de barras, me pergunta o Vinícius, né? Para apontamento de produção e sem fio. Isso é uma característica, Vinícius, do nosso MES desde décadas atrás, tá? Então, a própria tela do operador está conectada com o leitor do seu código de barra, seja ele com fio, seja ele sem fio. E a gente tem aqui o uso do nosso MES Edge Gateway, mas para conectar, vamos dizer assim, com portais de RFD. Aí a gente também já tem clientes usando aí toda a leitura, vamos dizer assim, sem fio, com portais, empilhadeira passa embaixo do portal, a gente já lê a produção que está passando ali naquela porta da fábrica, vamos dizer assim. Então a gente tem as duas maneiras, né? Os portáteis manuais e a gente tem também hoje já com o RFD como padrão do nosso TOTUS MES. Podemos depois marcar um papo para entender exatamente qual que é a sua necessidade, mas a gente usa isso tanto para controlar, identificar, né, a produção do pallet com código de barras, a caixa com código de barras, ler os códigos de barra daquilo que está sendo consumido e ler também a movimentação do material entre os processos e os estoques ali do chão de fábrica, beleza? Tem algum case de implementação em empresas com maquinários e tecnologias antigas e alguns CLPs obsoletos? Fábio, na verdade, isso é o que nós mais temos, né? A grande maioria dos nossos clientes, a gente tem a implementação em maquinários antigos, aí com 50 anos, 40 anos, 30 anos, 20 anos, 15 anos de vida, que é, vamos dizer assim, uma idade média das máquinas no chão de fábrica do Brasil, tá? Então, essa é a nossa história, conectar qualquer geração de máquina. Por isso que eu comecei a apresentação falando de conexões simples, que eu pego o clique na máquina, o relezinho da máquina. O CLP obsoleto, o CLP no passado não tinha porta serial, no passado não tinha porta Ethernet.
Então, os CLPs muito antigos, eu, na verdade, vou buscar um clique na máquina, eu vou buscar aquele relezinho que eu comentei que parece um interruptor de luz, tá bom? Então, qualquer geração de máquina pode ser conectado, aí a gente, em vez de ligar direto com o CLP da máquina, nós vamos usar aquele dispositivozinho, aquele hardware IoT ou micro PLC que eu comentei com vocês, né? Existe integração nativa sem customização com o SAP na cloud? Tiago, sim, a base SAP é uma base importante de clientes do nosso MES. Então, além da gente ter a interface nativa com o RP da TOTVS, com a SAP a gente não tem uma interface nativa, mas a gente tem muita experiência, a gente tem APIs dedicadas para fazer integração com o seu RP da SAP também, se for o caso, ok? Integração com coletor de dados na movimentação de estoque. Como funciona a conectividade? Me pergunta o Vinícius. Integração com coletor de dados, Vinícius, é uma... Vamos pensar assim, aqueles coletores portáteis, né? Radiofrequência, são mini PCs que rodam um browser e ali roda a tela, né? Do operador do nosso MES, que tipicamente, aí nesse caso, é um operador logístico, né? Então, ele tem a tela onde ele pode bipar o endereço em que ele está retirando a peça, ele pode bipar o código da caixa, o código do pallet. Então, na verdade, a movimentação típica que os nossos clientes fazem no estoque é com esses coletores radiofrequência, né, portáteis, que na verdade são mini PCs, rodam um browser e ele roda direto a tela do nosso MES, acoplado ali com o leitor de código de barras do próprio coletor. Esse é o uso típico. E eu já falei um pouquinho para você, já temos clientes evoluindo para o uso com RFD, portais, para a gente poder fazer isso de uma maneira automática, né? Sem o operador interagir com a tela, basta passar pelo portal e a gente já tem ali as transações de transferência daquele item que foi identificado de um local origem para um local destino, né? Seria possível realizar essa integração por customização? Me pergunto, Anderson, essa integração, Anderson, eu agora não sei qual é a integração que você está se referindo, integração, com o DataSul e o CEP, já vi lá em cima, Anderson, deixa eu responder então, complementar a minha resposta. É possível realizar essa integração por customização? Sim. Então, a gente vai poder trazer o seu plano de controle, do seu controle estatístico de processo, Anderson, via uma integração customizada só para esse módulozinho de qualidade, tá bom? Os terminais de apontamento de produção é fornecimento do cliente? Boa pergunta, Vinícius. Nós recomendamos, né? O legal da gente ser parte do Grupo WEG é que a gente tem, né? A WEG tem 61 fábricas, gente, em 4 continentes. Então, a própria WEG, ela nos ajuda na homologação prática dos dispositivos que podem ser usados no chão de fábrica. PCs industriais, tablets industriais, são equipamentos muito caros, né? Então, é fácil recomendar para você um PC industrial, um tablet industrial, para você mesmo comprar, mas a gente também tem recomendação de produtos comerciais que a gente já testa no chão de fábrica da WEG e vão muito bem para determinados ambientes que eu diria que são os mais comuns. Aí, cada vez mais a gente usa linhas comerciais de tablets e PCs para os operadores apontarem no chão de fábrica. O que é fornecimento nosso, né? Então, eu não te forneço o desktop, o monitor touchscreen, o tablet, o coletor portátil que eu citei há pouco da movimentação de materiais, né? Isso aí vocês compram do mercado e a gente só recomenda alguns fabricantes, alguns modelos que já são homologados na WEG. O que a gente fornece para vocês é o hardwarezinho IoT, é o micro PLC, né? Então, o hardware de conectividade, especificamente ali com as máquinas, isso a gente pode fornecer para vocês. Mas a gente também é agnóstico, né, Marcelo? Eu já tenho um sensor IoT na minha máquina, eu já tenho um PLC na minha máquina, a gente vai se conectar com o seu sensor IoT, com o seu gateway IoT, a gente vai se conectar com o seu PLC. Então, somos agnósticos, vocês podem usar os hardwares IoT nossos ou vão poder usar alguma coisa que vocês já tenham no seu chão de fábrica, beleza? Como funciona o controle de produção quando não se trabalha com ordens de produção? Me pergunta o Fábio. Hoje a galera aqui está trazendo perguntas de altíssimo nível. A gente também tem no nosso TOTVS MES um modelo que a gente chama de repetitivo, onde o operador não precisa apontar uma ordem de produção, ele pode simplesmente apontar um item. Tá? Então, no modo repetitivo, não existe a figura da ordem de produção no chão de fábrica,
mas o apontamento direto, né, de um SKU ou de um item. E aí o TOTUS MES vai fazer a contagem de produção por produto e não por ordem, beleza? O resto é tudo a mesma coisa, né? Você aponte um produto ou aponte uma ordem de produção, a esse produto eu vou ter associado planos de controle de qualidade, durante a execução desse produto eu vou ter também motivos de parada, cálculo de OEE, comparar com o tempo padrão, tudo bonitinho. Mas é simples assim, tá bom, Fábio? Obrigado pela pergunta. É necessário um servidor físico para o TOTUS MES? Então, vamos lá, gente. O nosso TOTUS MES, ele é um software, sim, que requer um servidor, mas ele é totalmente virtualizável, né? Então, você pode ter um servidor físico, mas você também pode ter máquinas virtuais para aplicação, para o banco de dados e até mesmo para o MES Edge Gateway, que foi o foco hoje do nosso webinar, né? Meu ERP é cloud, mais banco, né? Então, a gente conectar o nosso MES aos seus sistemas em cloud é tranquilo. Dá para a gente instalar o TOTUS MES na nuvem também, Marcelo? Dá para instalar o seu TOTUS MES na nuvem. Vamos dizer assim, a lata, né, onde é instalado o TOTUS MES pode estar on-premise, a lata, né, onde é instalado o TOTUS MES pode estar na nuvem. Então, o fato dele ser virtualizável também permite que a gente faça a instalação dele na nuvem sem problema nenhum. O que a gente recomenda, né? A borda, né? Quando a gente fala de cloud, também tem que lembrar do Edge, né? Pode estar tudo 100% no cloud? Pode, mas quando a gente está falando dessa sofisticação de conectividade de máquinas que eu falei hoje, é comum a gente às vezes ter uma máquina só no seu chão de fábrica, que é essa máquina que vai estar com os 30 drivers de comunicação para conversar com os PLCs, conversar com seus sistemas de chão de fábrica, e a gente aí essa máquina conversa com o resto do teu TOTUS MES instalado na nuvem, beleza? Aqui na Fagor apontamento é por item, não por OP, beleza? Então aqui já tem a Marli me falando o porquê da pergunta, né? De poder trabalhar sem OP. Então vamos dar uma olhadinha nisso, Marli, vamos dar uma olhadinha na configuração, no uso do TOTUS MES no modelo repetitivo que não requer ordem de produção, beleza? Fábio Gonzaga, qual a visão do TOTUS MES para a ferramentaria, né, que são usadas nos equipamentos, e a partir daí construir toda uma lógica de manutenção preventiva mediante quantidade de ordens produzidas? Beleza, Fábio? Isso a gente chama de gestão de vida útil da ferramenta. A gente tem esse módulo no TOTUS MES e a gente só precisa que a ferramenta ganhe um RG, né, um CPF, né, um ID individual dela. E a gente vai ter no cadastro dessa ferramenta, desse ID, qual que é a vida útil. Então, ela pode trabalhar 1000 horas, beleza. No início da ordem de produção, a gente já sabe ali quais são as ferramentas que têm que ser usadas e o operador lê o ID da ferramenta, né? Então, é um código de barras, por exemplo. E a partir dali, como o TOTUS MES está conectado com a máquina, a gente está vendo horas trabalhadas, ou a gente está vendo ciclos, né? Então, às vezes, a vida útil em função do número de ciclos, às vezes em função do número de ordens. Então, a gente tem um módulo muito rico para fazer essa gestão da vida útil para você automaticamente, além da gente controlar em qual endereço aquela ferramenta é armazenada após o uso, né, para você localizar a ferramenta. É um módulo bem interessante. Isso vai ser tema, tá, Fábio? Em breve, de um webinar específico, mas pode entrar em contato com a gente, que a gente pode marcar aí uma demonstração específica para você conhecer a gestão de vida útil de ferramenta do TOTUS MES. Marcelo, sobre o bloqueio de uma máquina, é consumida uma saída do PLC? Sim, William. Aquele hardwarezinho que eu falei que a gente fornece, né? O nosso PLC no chão de fábrica, conectado ao TOTUS MES, ele pode acionar uma saída, né, dele próprio, para chegar um sinal num relé, numa entrada do PLC da própria máquina, ok? Então, a gente hoje pode fazer o bloqueio da máquina fisicamente, como eu falei, né? O nosso PLC aciona uma saída que vai acionar um relé ou uma entrada digital lá do PLC da máquina, ou a gente também pode fazer isso daí via rede de automação, a gente mandar uma tag direto para dentro do PLC da máquina, para essa tag bloquear a operação da máquina lá dentro, né? Vocês têm vídeo de 1 minuto apresentando o produto? Me perguntam, Fábio, a gente tem alguns vídeos na internet,
mas depois eu vou ver se a gente passa um endereço específico de um vídeo específico, uma curtinha global do produto, mas tem sim, tá? Depois eu só preciso saber te dar o link disso daí. Vamos lá. Outro Fábio me pergunta aqui, para variáveis críticas do processo, pode ser definida a parada de produção quando esses parâmetros estiverem fora do range? Sim, Fábio. O que é maravilhoso no nosso MES Edge Gateway é que com aquele framework.NET, né, a gente consegue fazer muitas customizações e a gente também tem queries, né? Eu posso fazer a bloqueio, o intertravamento ali da máquina a partir de uma query. Então, a query pode ser uma comparação dessa variável crítica com um limite inferior ou superior, ou pode ser um alarme já gerado pela automação dessa variável crítica e a gente poder fazer esse travamento. A resposta é absolutamente sim, né? Qual a robustez desses sensores IoT? Estamos em uma fundição com ambiente agressivo. Fábio, tem solução para tudo hoje, né? Quanto mais agressivo o teu ambiente, naturalmente, mais caro é o teu sensor. É só essa a diferença, tá bom? Mas hoje, a gente, como eu falei, tem solução agnóstica. Então, são sensores IoTs fornecidos por nós ou são sensores IoTs do mercado. Então, às vezes, existem fornecedores de nicho, né? Fazendo sensores extremamente robustos para ambientes extremamente robustos, ambientes anti-explosão. Então, fica tranquilo que solução no mercado tem. Naturalmente, vai ser uma solução mais cara, né, do que aquele mais genérico, vamos dizer assim, né? TOTOS MES versus TOTOS Cloud, é compatível, enxergando toda a infra CLP ou outra do equipamento? Da pergunta do Fábio Gonzaga. Como eu falei, sim, TOTOS MES ele é compatível com o TOTOS Cloud. O TOTOS MES pode estar instalado na nuvem, pode estar instalado no cloud. E é compatível com essa infra de CLP, como eu falei, Fábio, a recomendação, né, para toda a internet das coisas, né, tem situações em que você pode ser 100% IoT. Por isso que tem o conceito de borda, né, o conceito de edge. Quando a gente entra nessa complexidade, eu falei há pouco, a gente recomenda uma caixinha, né, um servidorzinho, um shoebox, não importa aonde vai estar o MES Edge Gateway, para ele ter localmente a conectividade com os PLCs. Eu acabei não falando uma coisa muito importante, Fábio, mas o MES Edge Gateway ele também tem o papel de Store and Forward. Se cai a conectividade, né, com a internet, ele estando na borda, por isso que ele se chama MES Edge de borda, ele estando na borda, ele garante a conectividade com a sua automação, ele armazena aquela informação e quando se reestabelece a conexão com a internet, ele então faz o forward, né, daqueles dados que ficaram ali armazenados enquanto a gente estava sem conexão com a internet, beleza? Não haverá problemas da máquina quando o operador for ativá-la novamente e ela negar a ação? E como funciona o controle de acesso a informações para gestor operadores? O Eric me pergunta, né? Sim, Eric, quando a gente toma a decisão de usar o MES Edge Gateway para também bloquear a máquina, né, vai ter problema sim, né? Se o operador não está seguindo ali aqueles procedimentos que levam ao bloqueio da máquina, o objetivo é ali mesmo. Ele vai ter que apontar o motivo de parada, vai ter que fazer a inspeção de controle de qualidade para ele liberar a máquina, né? Então, tem uma questão operacional de aculturamento para que o operador entenda que não tem que produzir só peça, ele também tem que produzir informação. Ele não tem que só produzir só peça, ele também tem que produzir inspeção de qualidade, né? E por aí vai. Então, isso é normal, tá? Então, é um processo, por isso que a gente fala que é algo que a gente recomenda para empresas mais maduras ali na sua gestão de chão de fábrica e conscientização dos operadores, porque aí você vai trazer menos, vamos dizer assim, problema para a vida do operador, mas o objetivo é esse, é guiar o operador para fazer não só a peça certa, mas todos os processos que geram informações de qualidade para as nossas tomadas de decisão e principalmente os processos de inspeção de qualidade, para que ele execute isso conforme previsto nas instruções de trabalho, tá bom? E como funciona o controle de acesso? O controle de acesso, ele tem senha, ele usa lá o Windows, né, para fazer ali o registro de usuários, senhas de usuários. Então, isso tudo é bem amarradinho
Isso a gente pode depois trazer mais detalhes para você, tá bom? OE por máquina tem por setor, por planta? Sim, Vinícius, tem OE por máquina, por setor, por planta. Minha conexão está intermitente, mas como funciona o investimento do hardware, né? Como eu falei, Fábio, você pode comprar alguns equipamentos diretamente e você tem alguns outros equipamentos que a gente pode fornecer, mas isso faz parte aí do seu CAPEX, tá legal? Que você vai complementar. Gente, bateu 11 horas, tem mais pergunta, foi a sessão mais interativa, estou maravilhado com a participação de vocês, tá legal? Esse vídeo vai ser gravado, eu acho que a gente depois pode disponibilizar essa gravação para quem participou aqui hoje e quiser ver isso com mais detalhes. Está aqui meu e-mail, mande um e-mail, Marcelo manda o link aí da gravação que depois eu mando para vocês. E eu sinto muito, tem algumas perguntinhas que eu não consegui terminar a tempo, mas encerrou o nosso horário, eu vou para a próxima. Gente, um prazerzão, parabéns pelo engajamento, foi um prazer estar com vocês, até a próxima. Fiquem atentos aí às próximas versões, que cada uma vai ter um tema diferente, complementar ao de hoje. Um abraço a todos.